Em 2012, a gente fez uma série de programas aqui no canal tratando da primeira edição do estudo Nascer no Brasil. A pesquisa revelava dados surpreendentes sobre como nasciam os brasileiros nas 5 regiões do país. Hoje a gente volta a esse tema com o lançamento da segunda edição do estudo. Os primeiros dados coletados no Rio de Janeiro foram divulgados em um evento realizado na Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, da Fundação Oswaldo Cruz, agora em setembro de 2025. O que revela a nova edição da pesquisa, que traz dados inéditos sobre gestação, parto e nascimento. O que mudou nos últimos anos? É o que vamos trazer no Sala de Convidados, que começa agora. O Nascer no Brasil é uma das pesquisas mais importantes no nosso país. Quando a gente compara os dados dessa pesquisa de agora com 12 anos atrás, a gente viu uma melhoria. Nesse tema, ele é inédita e sempre traz conhecimento importante para os serviços de saúde, para os profissionais de saúde e para os gestores. Nessa segunda vez, o que a gente vai ter é uma espécie de avaliação do que essas políticas públicas foram capazes de modificar em relação àquele primeiro cenário. Duca, Tatiana, Marisa, que prazer estar com vocês aqui. Deixa eu apresentar comigo no estúdio hoje, conversando sobre a segunda edição do Estudo Nascer no Brasil. A gente tem Maria do Carmo Leal, pesquisadora da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca da Fiocruz e coordenadora da pesquisa Nascer no Brasil. Também comigo aqui no estúdio, Tatiana Henriques, professora do Instituto de Medicina Social Ézio Cordeiro da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e pesquisadora do Estudo Nascer no Brasil 2. E completando o nosso time de convidadas, Marisa Teme, doutora em saúde pública e pesquisadora do estudo Nascer no Brasil 2. E eu adoro quando você participa de casa me mandando as suas perguntas, dividindo aqui a sua experiência com a gente. Eu recebo pelo WhatsApp 021 99701 8122 ou pelas redes sociais do Canal Saúde, então não deixa de participar. Duca, você vê que eu gosto tanto desse tema que eu até esqueci de apresentar vocês, né? Porque essa pesquisa, eu sou muito fã desse trabalho, né? A gente, como eu citei, há 12, 13 anos atrás, a gente fez uma série de programas assim que me chocaram pelos dados, né? Então, eu queria começar com você trazendo um pouquinho do que se percebe já de começo nessa nova edição do estudo, lembrando que hoje a gente está trazendo um recorte do Rio de Janeiro, que são os dados consolidados, né? Exato, do Rio de Janeiro, mas sabe que o Rio de Janeiro é uma cidade que recebe gente do Brasil todo, de alguma maneira, quase que meio que repete o que seria o resultado do Brasil. O Rio é uma cidade que recebe muito, né? E tem muito nordestino, tem muito sulista, tem muito gente do norte, então acaba meio refletindo um pouco o padrão da população brasileira. Então, tem várias coisas interessantes que nós vimos, mas eu queria comentar 3 coisas, assim, primeiro sobre as mulheres. Que nessa segunda edição do Nascer no Brasil, aqui no estado do Rio, nós verificamos que as mulheres estão tendo filhos mais tarde. Então, isso é uma coisa... Tem uma média, assim, de idade? Como é que vocês perceberam Não isso? Pela média. A gente viu que teve um decréscimo na gravidez na adolescência, muito expressiva. Que bom. Muito expressivo esse decréscimo e aumentou a gestação nas mulheres de 35 anos e mais. E isso é alguma coisa que muda um tanto o perfil das mulheres que estão ganhando seus bebês aqui no estado, mas é também, como eu falei, uma questão nacional. Então, nós temos isso, o deslocamento da faixa etária para uma idade mais tardia, que a gente chama de postergação da maternidade, que acontece mais no setor privado, mas também acontece no SUS. Essas mulheres trazem mais patologias, as adolescentes menos, mas tinham outros problemas também. Mas, enfim, é muito bom que diminua na adolescência e vamos agora ter que cuidar mais no pré-natal dessas mulheres que são mais velhas. A segunda coisa que também é importante a gente notificar é que aqui no Rio as mulheres se declararam mais negras
Isso é um fenômeno também que está acontecendo no Brasil e a gente verificou aqui das mulheres que têm filhos. No nosso caso, são mulheres que tiveram seus bebês. Então, as mulheres se declaram mais negras, que tem a ver com todo esse movimento da sociedade brasileira, do povo negro se assumir como bonito, com orgulho da sua raça, que é uma coisa bonita que nós estamos vivendo no Brasil. E a terceira coisa era a idade, a raça, a escolaridade. Nós estamos cada vez mais tendo as mães que têm bebês, cada vez mais têm bebês com mais escolaridade, o que é uma coisa muito boa, tanto para as mães, porque uma mulher mais escolarizada, ela vai cuidar melhor, vai se informar melhor sobre o pré-natal, sobre o seu parto, vai demandar mais seus direitos, como para o bebê. Ter uma mãe escolarizada é uma das coisas que faz mais diferença. Agora, Duca, antes de eu passar para a Tatiana e para a Marisa, me veio aqui uma curiosidade. Como é que se compõe essa equipe de pesquisa e como é que vocês se dividem? Porque eu percebi pela pré-entrevista que a gente faz que há uma diferenciação na abordagem que a Tatiana vai trazer em foco, né? Me parece mais focada nas mulheres e a Marisa na presença masculina desse momento, assim. Me pareceu. Eu queria que você falasse até para quem está acompanhando, quem trabalha com pesquisa, acho que isso é bem interessante, né? É uma pesquisa enorme, né, que a gente entrevistou. Qual é o tamanho da equipe? 20 mil mulheres no Brasil todo. Isso é o público-alvo, né, da pesquisa? É o público da pesquisa, o número de mulheres. Mais de 20 mil, foram quase 22 mil mulheres, em todos os estados da federação, capital, interior. Aí você tem equipe pelo Brasil fazendo essa pesquisa. Pelo Brasil todo, Qual nós é o temos número essa equipe de coordenação da pesquisa chega a 100 pessoas. Nossa, a enorme. equipe que fez as entrevistas, mais de 500 pessoas, que nós tivemos que treinar, porque foi época de pandemia, a gente não podia viajar, foi muito difícil fazer a pesquisa. Então, precisou de uma força-tarefa grande e fazendo os treinamentos online, tudo que tínhamos preparado para ser presencial teve que ser transformado em online. E a equipe é grande porque ela tem também especialidades dentro da equipe. Por exemplo, a Tatiana, ela trabalha mais a parte que ela se responsabilizou mais. Foi a parte da violência obstétrica, que é tudo, desde pensar a pesquisa, as análises, as publicações, assim, esse grupo tem essa responsabilidade de trazer mais essa discussão para dentro dos resultados. E a Marisa é a área da saúde mental, não só do homem, mas também da mulher. Ela vem trabalhando há muito tempo, tem uma equipe grande. Cada um tem a sua micro, a da Marisa é uma média equipe, porque são muitas questões da saúde mental. E aí a interdisciplinaridade também da pesquisa. E aí todo mundo junto faz parte da mesma coisa e temos também as áreas de competência de cada um, que nessa área aquela pessoa é que tem o conhecimento e a equipe, né, mais aprofundado. Então, é uma pesquisa com muitas mãos, com muitas sub-áreas de conhecimento e com muita amizade também. A gente é bem amigo, todo mundo. Assim, é muito bom. E esses dados, eles chegam com tanta importância no Ministério da Saúde, sobretudo, né? Mas a todas as instâncias da saúde voltada para parto e nascimento, né? Tatiana, eu queria que você falasse um pouquinho dessa experiência. Como é que você se coloca dentro da pesquisa e o que mais chamou a atenção nesse processo todo? Então, Yasmine, obrigada pelo convite de estar aqui hoje. É um prazer poder estar aqui e falar um pouco da pesquisa e de fazer divulgação científica sobre os dados que a gente tem, né? Eu já trabalhava com violência contra a mulher antes e quando conheci a Duca foi a oportunidade de começar a trabalhar com violência obstétrica e é um assunto muito difícil de ser abordado porque muitos profissionais de saúde negam a existência da violência obstétrica nesse contexto, né, do parto, do nascimento e também do aborto. Então, acho que essa pesquisa ela contribui primeiramente nesse sentido, né, de mostrar que a violência obstétrica ela não só existe, como ela é alta, ela é presente, ela mais da metade das mulheres sofrem alguma forma de violência obstétrica. Então, acho que esse dado é um dado muito importante
no contexto do Rio, mas mais na frente também vamos mostrar isso no contexto nacional, para que a gente comece a falar sobre esse assunto e pensar estratégias para mitigar a violência obstétrica dentro desse cenário. Então, acho que é uma coisa muito relevante. A primeira edição da pesquisa Nascer no Brasil tinha algumas coisas sobre violência obstétrica, mas não como a gente está fazendo agora, com muitas perguntas sobre o assunto, muito mais completas. A gente conseguiu discriminar algumas formas de violência obstétrica, né? Então, acho que é uma pesquisa muito grande, que vem muito forte nessa temática dessa vez. Estamos desnaturalizando a violência obstétrica no Brasil. Nunca é tarde, né? Exato. Marisa, quero te deixar à vontade para comentar quaisquer das colocações da Tatiana e da Duca, e também fiquei bem impressionada com esse lugar. Já entendi que você não fica só voltada para a questão do homem, né, do pai, mas achei muito interessante ter esse enfoque na pesquisa, porque a gente tem um índice altíssimo de abandono paterno no Brasil, né? E aí, como é que isso aparece na pesquisa e os homens ali presentes, como é que vocês... O que vocês olharam nesse público para compor a pesquisa? Foi um tema que, pela primeira vez, é abordado de uma forma nacional. Nós entrevistamos quase 5.000 homens e as suas companheiras, né, para saber como que eles se sentem após o nascimento de um bebê, né? Nós temos muito conhecimento sobre como as mulheres passam. A gente não tem dúvida que o nascimento de um bebê é uma experiência fantástica. Sempre vem, né? Na maioria das vezes, ela vem acompanhada de muita alegria, de muita satisfação, mas é um momento de grandes transformações na vida do casal. Nasce né? um pai, uma mãe e um bebê, uma avó, muitas vezes, né? Um irmão. Para a família, né? Então, ela tem um efeito importante na mulher, não só o efeito biológico, mas tem um efeito emocional também, né? E não era de se estranhar que também tivesse sobre o pai, né? Só que o pai raramente ele é chamado, ouvido, né? Ele se sente muito à parte de todo esse processo, né? Embora a gente tenha visto que uma grande parte deles acompanha as suas parceiras nas consultas de pré-natal. Mais de 70% diz que acompanhou ou todas as consultas ou a maioria das consultas, o que é muito importante. Mas nas entrevistas a gente via que eles se sentem, no momento do parto, do pós-parto, meio que abandonados, qual distantes. É o meu lugar aqui, né? Qual é o meu lugar aqui? E qual é o meu lugar agora, nesse momento que eu sou pai? As novas responsabilidades que trazem. Então, em compreender isso é importante, porque os problemas e as dificuldades emocionais que a mãe e que o pai têm um efeito enorme sobre a criança, né? Então, nós sabemos, e nós vimos agora na pesquisa, que quando os dois sofrem de algum problema, seja de ansiedade, de depressão, a gente sabe que isso tem impacto sobre o desenvolvimento cognitivo e emocional dessa criança, que pode se estender até a fase adulta. Então, é importante nós conhecermos tudo isso para que os serviços de saúde estejam preparados para olhar essa família de uma forma diferente. E para que a sociedade possa contribuir para que a presença desse pai seja mais recorrente, né? Assim, que a gente possa olhar esse espaço como um espaço que precisa ser valorizado, né? A websérie Entre Contrações e Esperanças, produzida em 6 episódios, vai ser lançada no ano que vem, junto com os outros dados do Estudo Nascer no Brasil. A gente traz uma pequena degustação para você. Puxa o ar lentamente pelo nariz, vai. Imagina que não faz tempo ele estava na barriga da mãe, no escuro, silêncio, protegido, sem a atmosfera, né? Ele ainda estava na sua fase, digamos, peixe, porque ele estava sem abrir os pulmões, sem respirar. E de uma hora para outra ele nasce e tudo isso de uma só vez acontece, né? Esse choque que ele tem quando nasce, a melhor maneira de apaziguar este bebezinho que, assustado, chegou com essas novidades todas num ambiente completamente diferente daquele que ele estava vivendo antes, é colocá-lo em cima do corpo da mãe, para que ele sinta, a primeira coisa, o coração da mãe batendo.
que ele conhece. Ele tem uma profunda intimidade com aquele corpo, que é o corpo da mãe dele, do qual ele fazia parte. Aquilo ele conhece, é a única coisa que ele conhece no mundo. O parto e o nascimento são momentos assim muito importantes na vida da mulher e do homem também. Eles passam por profundas transformações. E esse é um momento único na vida dessa paciente. Antigamente, o parto era uma receita de bolo, hoje em dia não. Hoje em dia existe o parto humanizado, que a gente precisa respeitar essa mulher. A pesquisa principal do Nascer no Brasil é um inquérito nacional que a gente faz com as mulheres, né, nas maternidades e que tem o objetivo de mostrar as condições de parto e nascimento da população brasileira. Esse estudo, que já aconteceu primeiro há 11 anos atrás, ele foi extremamente importante para oferecer informações ao Ministério da Saúde para que políticas públicas fossem desenvolvidas no sentido de melhorar o que estava fora do que era desejado, fora das referências científicas, fora das recomendações do Ministério da Saúde e da própria OMS. Nessa segunda vez, portanto, o que a gente vai ter é uma espécie de avaliação do que essas políticas públicas foram capazes de modificar em relação àquele primeiro cenário. A gente vem melhorando na atenção ao parto aqui no Brasil, mas com muito caminho ainda para percorrer. Nós estamos ainda longe do que a gente acha que está ótimo, entendeu? Mas na saúde é sempre assim. O ótimo nunca chega na saúde, porque toda vez que a gente resolve um problema, a gente descobre um mais complexo, né? Duca, esse vídeo tá lindo, né? Imagino como é que tá a websérie toda, não vejo a hora de poder assistir. Agora, uma coisa que eu achei muito bonita que você fala, apesar de ser meio contrassenso aqui, do choque do nascimento, né? E quantos determinantes sociais da saúde se encontram nesse momento do nascimento, né? Qual é a importância daquele minuto ali, né? E de tudo que está envolvido nele. Então, isso é algo que a assistência ao parto também valoriza muito hoje. Tem o que se chama a hora de ouro do recém-nascido, que é esse momento desde que ele sai do útero e vai para o corpo da mãe sem roupa, o pele a pele chamado, e que eu comento aí porque eu acho que é uma das coisas mais lindas, né? É essa hora do nascimento mesmo, a hora que o bebê chega, que ele vê a mãe pela primeira vez, o quanto é diferente para ele aquele momento. É algo bem assim, a gente não lembra porque ninguém lembra, mas deve ser um choque, porque você sai de uma situação que é escuro, que é calmo, que é totalmente protegido, para algo que é, enfim, muita luz, muito barulho. Deve ser uma coisa bem... um estresse que o bebê passa bem grande, né? Para ele até respirar tudo isso junto. Então, esse conforto de ficar com a mãe é a coisa mais importante. Hoje tem muitos estudos dizendo da importância dessa primeira hora, que ele nem deve ser tocado, não deve tirar para lavar, nem para limpar, nada. É deixar ele ali, porque isso acalma o bebê. Ele diminui os batimentos cardíacos, ele fica tranquilo, ele sente segurança, que é tudo muito novo, mas não tem risco para ele, porque aquela mãe, aquele corpo, aquela pessoa que ele conhece muito bem, de cujo corpo fazia parte, está ali com ele.
acalentando. Então, isso dá uma proteção, um sentido de proteção e uma força para enfrentar essas novidades todas, né? E, inclusive, ter força, aprender a mamar, deglutir, tudo isso ele nunca fez. É tudo muito complexo, mas a natureza preparou tão bem e a gente só tem que deixar isso acontecer com suavidade, com tranquilidade, com amor. Se pensar na evolução desse ser humano, é o segundo em que ele aprende mais coisas, né? Talvez. Um segundo ele aprende a respirar, ele aprende... Tudo. 5 minutos depois está mamando, está sugando, é muita coisa. Por isso que é tão ruim tirar o bebê do útero antes da hora, porque esses reflexos finais que ele tem que ter desenvolvidos para sobreviver bem fora do útero são a formatação final dele. Porque é assim, a natureza vai preparando, prepara os órgãos, as coisas grandes no e tempo tal. certo, né? Tudo vai preparando. Quando chega no final, as últimas semanas, deixa para essas coisas finas, para o sistema imunológico dele, para o sistema nervoso do bebê amadurecer, para ele dar conta dessas tarefas. E é por isso que a gente luta tanto no Nascer no Brasil, a favor de um parto que o bebê anuncie que ele está pronto. E não a gente interromper. Mesmo quando for cesariana, né? Exato. Que seja cesariana na hora que esses sintomas do nascimento se apresentem. Pelo menos o bebê está pronto para nascer. E não a gente decidir, segundo algumas conveniências externas. É bom para astrologia, inclusive, né? Que se usa, já ouvi algumas pessoas falando, meu filho vai nascer dia tal para ser de tal mapa signo e tal. E só que essas conveniências que parecem interessantes, não são para o bebê. Para o bebê é muito ruim. Então, a gente tem no Brasil um problema por causa das cesarianas, de muitos bebês nascendo antes de ser um bebê termo completo. São as cesáreas anteparto. Quando isso acontece, porque a mãe ou o bebê estão com um problema de saúde, a gente põe a mão para o céu de existir a cesariana. Porque senão esse bebê podia morrer ou essa mãe, ou complicar tanto. Mas quando está tudo bem, isso é uma imensa violência contra o recém-nascido e a mulher talvez não tenha se dado conta, mas é contra ela também. Pós-parto é bem mais difícil, porque ela não vai poder amamentar direito, porque não está tudo preparado, ela também se prepara. O neném e ela ali é um duo, né? Um amadurece junto com o outro para aleitar, para cuidar, e o outrozinho para poder mamar e para poder sobreviver na vida extrauterina. A natureza na sua perfeição, né? Marisa, a gente estava aqui comentando, eu te perguntei, enquanto estava rolando ali a websérie, sobre a questão de terem 20 mil mulheres no estudo e 5 mil homens, né? E te perguntei até porque eu imagino que o homem não sendo protagonista desse momento, ele tem um papel fundamental de apoiar essa mulher para que ela possa exercer suas inúmeras funções enquanto mãe desse bebê tão vulnerável, né? Por que essa diferença de número tão grande? O homem não é normalmente um sujeito de pesquisa aqui no Brasil, né? Então, primeiro que ele não está acostumado a ser questionado sobre nada da vida dele, questões mais íntimas, como é que ele está se sentindo, né? E o nosso objetivo inicial é que nós tivéssemos uma equipe específica para abordar o homem na maternidade. Hoje nós temos um percentual muito alto dos companheiros que acompanham durante o parto, né, e o pós-parto. Então, o nosso objetivo inicial era entrevistá-lo, ter pelo menos um primeiro contato com ele, porque a entrevista com ele foi feita 3 meses depois. 3 meses depois do nascimento. Então, nós queríamos ter um primeiro contato com ele, explicar a pesquisa, e a gente acredita que assim a gente teria uma participação maior. Mas nós fomos pegos pela pandemia, né, que nós tivemos que mudar de rota em muitas coisas na pesquisa, como o Duca falou, os nossos treinamentos que sempre eram presenciais passou a ser tudo virtual e, particularmente, em relação à abordagem com o pai, que era toda uma novidade para a gente, no Nascer no Brasil 1 nós não tínhamos feito esse tipo de abordagem,
O que nós tivemos como opção era, no momento em que a mãe era entrevistada na maternidade, explicar para ela que o pai também seria, né, entrevistado, que nós gostaríamos de saber como é que ele estava se sentindo após o nascimento do bebê, assim como ela também estava sendo entrevistada, e que era muito importante, então, que ela nos fornecesse o contato dele, se ela poderia nos fornecer o telefone, uma forma de contato, né? E assim, de primeira, 35% das mulheres não quiseram fornecer o telefone. Nós não perguntamos por que elas não forneceram o telefone, mas na análise dos dados nós já vimos que são as mulheres mais vulneráveis socialmente. Elas têm menos nível de escolaridade, elas são mais jovens, elas moram na região norte e nordeste, um perfil que a gente observa para vários outros eventos de saúde, né? Depois teve uma parte que, não sei se por constrangimento ou não, forneceu o telefone, mas quando nós tentávamos o contato com o pai, aquele telefone não existia, ou o telefone estava errado. Né? Nós conseguimos recuperar algum dos contatos com os pais porque nós entrevistamos as mães 2 meses antes. Né? Então, toda a parte de saúde mental, ela foi avaliada por entrevista, ou por telefone, ou através de um link online que a pessoa podia clicar e responder ao questionário. E como a mãe ela era entrevistada com 2 meses e depois, né, a parte que a Tatiana analisa e investiga, que é com 4 meses ou mais. Então, nessa primeira entrevista por telefone, a gente conseguiu ainda recuperar alguns telefones, conversando melhor com ela, alguns telefones de pais. Mas, no total, assim, não tem nenhuma pesquisa no mundo que tenha a informação que a gente tenha com 5.000 pais. Isso não existe no mundo. As pesquisas que nós temos que avaliam a saúde do pai no pós-parto ou durante a gestação são pesquisas muito pequenas, localizadas, com 100 entrevistas, com 150 entrevistas. Então, mesmo que nós tenhamos assim um número menor, né, não tem no mundo. Hoje nós estamos participando essa semana de um seminário com nossas parceiras inglesas, né? Nós temos parceria com uma universidade, a City University of London, e elas ficam impressionadas com os dados que essa pesquisa assim tão importante, tão impactante, né, com tantas abordagens que nós temos, elas ficam impressionadas. Falam assim, nossa, nós nunca vimos uma pesquisa que consiga abordar tanta gente assim. É notório essa grandeza do estudo, né, Tatiana? A Duca trouxe, né, a importância da autoafirmação das mulheres negras nessa pesquisa, né? E eu sempre ouvi falar muito sobre o fato da violência obstétrica ser mais frequente com as mulheres negras, inclusive com um índice de uso de anestésico menor. Como é que isso ficou colocado nos resultados que estão se apresentando agora? Nessa amostra do Rio, a gente conseguiu observar assim, com bastante clareza que tem uns subgrupos vulneráveis em relação à violência obstétrica, né? Então, quem é esse subgrupo vulnerável? Em geral, são as mulheres menos favorecidas economicamente, então com menor renda, com menor escolaridade, mulheres que não trabalhavam durante a gestação, mulheres solteiras, então acabavam fazendo parte desse subgrupo mais vulnerável em relação à violência obstétrica. A gente também notou, né, algumas características de histórico obstétrico e também da gestação. Então, por exemplo, mulheres primíparas, que são mulheres que nunca pariram, são mulheres também mais vulneráveis a sofrer violência obstétrica. Isso porque o trabalho de parto delas é um pouco mais prolongado quando você compara com mulheres que já tiveram parto antes. Então, ela fica muito tempo exposta dentro da maternidade, do hospital, a equipe de saúde, a troca de plantões. É uma mulher mais demandante, né? Principalmente quando entra em trabalho de parto, que também é um subgrupo vulnerável, aquela mulher que entra em trabalho de parto. Então, é uma mulher que demanda mais dessa equipe de saúde, é uma mulher que cobra, é uma mulher que chora, que grita. Então, tudo isso acaba sendo um estressor, digamos assim, para essa equipe de saúde, e essa mulher acaba se tornando mais vulnerável a sofrer violência obstétrica, né? A via de parto também é uma coisa que a gente conseguiu ver. As mulheres que têm parto vaginal são mulheres que sofrem mais violência obstétrica quando a gente compara com as mulheres que têm cesariana, né? Justamente por isso. E o trabalho de parto prolongado, mais do que 8 horas, também foi uma coisa que a gente observou. Em relação à questão racial, aqui no Rio a gente não conseguiu pegar isso exatamente, embora a gente
acha que existe de fato, né? Porque a gente escuta os relatos, a gente percebe isso, mas a gente não conseguiu captar na amostra do Rio isso. Mas na amostra nacional, que a gente já tem alguns resultados preliminares, a gente pega isso sim. Então, não só as mulheres negras, mas também as pardas sofrem mais violência obstétrica do que as mulheres brancas. Então, isso acho que é um recorte importante de falar. Inclusive, essa questão racial é tão importante que ela tem até um nome diferenciado, né? Muitas vezes as pessoas falam de racismo obstétrico. Então, isso é uma coisa que realmente acontece no nosso país. E, por fim, acho que uma outra coisa que é muito importante da gente falar, mas também discutir sobre isso, né? A questão do público e do privado. A gente observou aqui no estado do Rio, e isso vai se repetir também para a pesquisa nacional, é que as mulheres que são assistidas pelo SUS sofrem mais violência obstétrica do que as mulheres do setor privado. Mas isso não quer dizer que não existe violência obstétrica no setor privado. As prevalências, né, a frequência de violência obstétrica no setor privado também são altas, embora no SUS, né, essa magnitude, essa força, né, digamos, é maior. Mas ela existe nos dois setores. E acho que a discussão que a gente precisa fazer em relação a isso é também a questão do público-alvo, né? O SUS e o setor privado possuem públicos-alvos diferentes. Então, por exemplo, quando a gente vê no SUS, atende mais mulheres em condições socioeconômicas desfavoráveis, mais mulheres negras, mais mulheres adolescentes. Sozinhas. Então, sozinhas, exatamente. Então, isso também faz com que você tenha uma clientela diferenciada. Então, não é só porque é o SUS, né? Também tem essa questão da clientela que acho que é importante a gente falar aqui, mencionar aqui. Mas, sim, infelizmente, a gente tem esses subgrupos vulneráveis que são mulheres que têm maior probabilidade de vir a sofrer violência obstétrica, né, do que outras. Diagnosticar para tratar esse problema, né? E as mais sofridas são as que mais sofrem. Exato. É só uma sucessão de maltratos, né, com essas mulheres. Num momento tão importante. E são essas também que apresentam mais transtorno mental no pós-parto. pós-parto. Claro, consequência de tudo isso. Então, né? É uma bola de neve. Essas iniquidades no atendimento, né, elas provocam consequências importantes na vida Com certeza. das mulheres. Bom, no próximo bloco, o lançamento dos primeiros dados dessa segunda edição do Estudo Nascer no Brasil, coletados no Rio de Janeiro. A gente já volta, não sai daí. Sala de Convidados está de volta conversando sobre a segunda edição do Estudo Nascer no Brasil. Comigo no estúdio para essa conversa, Maria do Carmo Leal, pesquisadora da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, da Fiocruz e coordenadora da pesquisa Nascer no Brasil. Também comigo aqui no estúdio, Tatiana Henriques, professora do Instituto de Medicina Social Ézio Cordeiro, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e pesquisadora do Estudo Nascer no Brasil 2. E completando esse time de convidadas, Marisa Teme, doutora em Saúde Pública e pesquisadora do Estudo Nascer no Brasil 2. E você ainda pode mandar sua participação para o programa de hoje com perguntas e comentários aqui pelo WhatsApp 021 997018122 ou pelas redes sociais do Canal Saúde. A repórter Juliana Duarte foi registrar a divulgação dos primeiros dados da segunda edição do Estudo Nascer no Brasil. A pesquisa Nascer no Brasil 2 foi realizada 13 anos após sua primeira edição. Uma ferramenta importante para revelar o panorama da saúde obstétrica no país. Inicialmente foram revelados dados do estado do Rio de Janeiro. A previsão é que os indicadores nacionais sejam disponibilizados em 2026. O estudo traz informações sobre o perfil das puérperas, características das maternidades, adequação ao pré-natal, amamentação, saúde mental materna, além de taxas de cesarianas, partos vaginais e boas práticas e violência obstétrica. Olha, eu acho que o Nascer no Brasil é uma das pesquisas mais importantes em termos de conhecimento do parto e nascimento no nosso país, né? Nós temos outras grandes pesquisas que são desenvolvidas, mas nesse tema, que é sobre parto e nascimento, pós-parto, a qualidade do atendimento que é oferecido, ele é inédita e sempre traz grandes novidades e conhecimento importante para os serviços de saúde, para os profissionais de saúde e para os gestores. Sobre os indicadores no estado do Rio, a atenção pré-natal teve relevância.
Os dados indicam que, apesar da cobertura da assistência pré-natal ser praticamente universal, 98%, a sua adequação foi inferior a 1% no estado e que menos de 20% das mulheres receberam todas as orientações recomendadas, riscos e benefícios sobre tipos de parto, maternidade de referência e uso de álcool e tabagismo. Marisa Teme revela que esse pode ser um dos fatores por trás da elevada razão de mortalidade materna, fetal e perinatal e de alta incidência de sífilis congênita no estado. Que embora as mulheres façam mais de 8 consultas de pré-natal, a qualidade desse pré-natal ainda precisa ser muito melhorada. As mulheres fazem os primeiros exames que são necessários logo assim que ela chega para o primeiro atendimento pré-natal, mas outros exames que são tão importantes, que é no início do 3º trimestre, em que ela tem que repetir alguns exames para saber como que está a evolução dela em termos de algumas doenças que ela pode ter, por exemplo, contraído durante esse intervalo de tempo. Isso ainda é muito difícil de ser feito e que pode trazer sérias complicações para a mulher durante o momento do parto. Outro ponto relevante está relacionado à saúde mental. Os resultados mostram que 18% das mulheres apresentaram sintomas de depressão associada ao parto. Embora nós tenhamos agora recentemente, em novembro de 2023, uma lei publicada pelo governo federal, instruindo que todas as unidades de saúde ofereçam atendimento psiquiátrico e psicológico às mulheres, isso ainda não é uma realidade nem no Rio de Janeiro nem no Brasil. Nos aspectos positivos, a pesquisa revela melhores indicadores em pontos tocados por política pública. A partir da pesquisa Nascer no Brasil 1 e da rede Cegonha, foi feito um investimento importante na melhoria das maternidades, na tentativa de promover um parto com menos intervenções, respeitando mais a fisiologia, e isso foi encontrado nessa nova pesquisa, exatamente isso. Quando a gente compara os dados dessa pesquisa de agora com 10, 12 anos atrás, a gente viu uma melhoria exatamente da onde houve esse investimento das políticas públicas. Em contrapartida, os indicadores sobre violência obstétrica preocupam. 2/3 das mulheres entrevistadas relataram ter sofrido ao menos um tipo das violências investigadas, entre elas toques vaginais inadequados, 46%, negligência, 31%, abuso psicológico, 22%, estigma e discriminação, 8% e abuso físico, 3%. Outro ponto sensível é referente ao número de cesarianas, que continua elevado em comparação com a última pesquisa. As cesáreas são um problema antigo e isso tem uma multicausalidade, A gente ainda percebe na pesquisa, e a gente já apontava isso, já vem apontando isso nos últimos anos, a partir dos resultados da Nascer no Mundo, que a taxa de analgesia de parto, por exemplo, farmacológica, é baixa. E se o principal problema, se o principal desejo das mulheres pela cesárea é devido à dor no parto, a gente deveria ofertar, por exemplo, mais analgesia farmacológica. E a gente viu que esse cenário pouco se modificou. Olha, tanta coisa para a gente tratar, Eu vou trazer aqui a participação do Rodinei. Mais uma vez, muito obrigada pela sua participação, Rodinei, que está trazendo aqui, compartilhando uma vivência pessoal da família dele, Desculpe o comentário que agora apresento, pois não estou aí para desenvolver melhor o tema, mas gostaria de lembrar que muitas vezes se confunde parto humanizado somente com parto natural, pondo-se em risco as duas vidas ali envolvidas. Infelizmente, tenho visto isso acontecer muitas vezes, fundamentalmente em maternidades próprias do SUS. Eu e minha esposa já fomos vítimas disso por 2 vezes, e uma de forma fatal para a minha primeira filha e outra com um final menos traumático por conta da minha providência ao buscar no dia do parto a rede privada, pois uma recusa infundada ou pelo menos mal definida numa maternidade pública onde estávamos fazendo pré-natal, redefinindo-se pela cesariana. E ele elogia o programa. Acho importante a gente trazer isso aqui, que dependendo de onde se esteja, a atenção local em alguns hospitais pode ser diferenciado, Zucca?
Não dá para generalizar que o SUS vai ser sempre pior e o privado vai ser sempre melhor, né? Não. Mas se eu entendi bem, eu acho que a demanda era por uma cesariana que, se eu entendi bem, e que no segundo nascimento conseguiu fazer porque foi para o setor privado. Eu não sei se eu entendi certo, mas se foi isso, eu queria dizer que nem sempre a cesariana é a melhor opção de parto, até pelo contrário. Nós que estudamos muito parto aqui no Brasil, e isso não é só uma questão aqui no Brasil, é no mundo todo, se sabe que a cesariana traz uma série de consequências para a mãe em futuras gestações. Também, né? Para o bebê, a maior de todas é ele nascer não preparado para enfrentar aquilo que eu comentei no momento anterior do nosso programa, para ele enfrentar a vida extrauterina. A passagem pelo canal vaginal ele é muito importante. Isso tudo também é importante, porque espreme os pulmõezinhos dele, tira o líquido. Micro-organismos que estão ali vão ajudar no sistema imune, né? Tudo isso. Tem muito conhecimento hoje sobre uma coisa que antes era a norma e que deixou de ser, que era o parto vaginal. Se voltou a estudar para ver que ele é a melhor opção de parto. Eu não sei o que aconteceu no caso do Valdinei. Rodinei. Mas eu acho que talvez o que tenha também de interessante pensar aqui é por conta dessa frente tão ampla que se abriu para se fazer cesariana no Brasil, que chega a índices alarmantes, já não é de hoje, é que quem está no lugar de mãe, de pai, nunca sabe se o profissional de saúde acaba não confiando, né, se essa cesariana é de fato importante, né? E aí não vai confrontar esse profissional de saúde, tipo, não, eu quero fazer um parto natural ou normal, né, ainda. Porque a diferença do parto natural para o normal é a questão de uso de intervenções quaisquer, né? Natural é sem nada, sem anestésico. Que acontece. Isso é muito bom quando a mulher está ótima de saúde, o neném também. Agora, tem muitas intervenções que são feitas para o parto ser vaginal também. Sim. E outras que continua sendo são normal, inadequadamente aplicadas por excesso de intervenção desnecessária e que acaba até dificultando que o parto evolua para um parto vaginal. Por exemplo, é o uso da ocitocina. Ela é recomendada para você, assim, para ajudar a evolução quando a mulher também pode ter um parto vaginal, mas ela não está avançando no trabalho de parto. Então, se usa a ocitocina para aumentar as contrações e aquele trabalho de parto evoluir. Por outro lado, ela pode ser muito mal usada. A mulher estava seguindo, usou a ocitocina para acelerar sem necessidade, usa tanto que a mulher contrai, e no final, quando ela precisa expulsar o bebê, que precisa de muita força, o útero está exaurido. E aí ele não consegue fazer isso. Ele está destruído, igual um músculo de perna, quando a gente corre muito, pois o útero também cansa, se ele for muito provocado, né? Quer dizer, o parto é esperado que ele seja provocado e resolva. Mas se a gente põe intervenções, põe ocitocina, pode ajudar muito ou pode ser um problema se fizer mal feito a intervenção, se não fizer devidamente. Então, cada caso é um caso, não dá para a gente comentar o caso assim que ele tem que olhar bem assim, a miúde, trouxe, né? Mas eu estou colocando algumas coisas no entorno, assim. Fala, Marisa. Eu queria até acrescentar alguma coisa, Duca, porque tudo isso que você está falando diz respeito não só à prática médica, mas ao conhecimento que eu acho que a família, que a gestante, ela deve saber de todos os passos, de tudo que vai acontecer com ela. Acho que, às vezes, o que me pareceu nesse comentário, né, que mandaram para aqui, é uma insatisfação, me pareceu assim, olha, foi uma coisa meio que inesperada,
né? Será que se eles soubessem tudo o que está acontecendo, né, e que Tatiana avalia isso muito bem quando fala da violência obstétrica, que é a mulher se sentir informada de tudo que vai ser sendo feito com ela, né? Talvez ela se sentisse segura de que uma ou outra prática que está sendo feita está sendo benéfica para ela, né? Que é o que a Duca fala, tem que usar o ocitocina ou não. O Rodinei está dizendo aqui que a gente entendeu o contrário. Então, eu estou imaginando que ele precisava de uma... Ele precisava de fato de uma cesariana e que o setor público não atendeu e ele precisou ir buscar isso no privado. Agora, Tatiana, me surpreendeu, na verdade não me surpreendeu, me chocou, né, quando se diz que 1/3 das mulheres se diz vítima de violência obstétrica. 2/3 vítima de violência obstétrica, mas o tipo mais predominante, que é o toque inadequado. Em que século estamos que ainda existem homens que consideram que num momento de vulnerabilidade ou em qualquer momento uma mulher é um objeto que pode ser só tocado da forma como se quer, como se deseja, né? É importante a gente falar sobre isso, porque é uma prática que é comum, tem as suas indicações para acompanhar o trabalho de parto, de fato, mas o que a gente pegou na pesquisa foi justamente o toque quando ele é feito sem consentimento, sem explicar para essa mulher, né, por que ela está sendo tocada, sem privacidade e principalmente de forma dolorosa. Então, foi basicamente esses indicadores que a gente utilizou para definir o que a gente está chamando de toques vaginais inadequados, né? Então, é importante a gente falar sobre isso, porque é uma coisa que vai acontecer com todas as mulheres, né, durante o trabalho de parto e que está sendo feito dessa maneira, né, sem consentimento, sem informação. Então, é importante a gente falar sobre isso. Mas uma outra forma de violência obstétrica que também teve prevalência muito alta foi a negligência, que também é o fato da mulher se sentir sozinha, dela se sentir como sendo um estorvo dentro daquele serviço de saúde, dela não ter, ela ficar muitas horas sem nenhum acompanhamento. Então, isso também foi uma forma de violência obstétrica que foi muito alta, foi muito prevalente e que dá essa magnitude lá no final, né, juntando esses dois que foram os mais prevalentes, essa magnitude tão alta de quase 65% de violência obstétrica, né, quando a gente considera pelo menos uma das formas de violência. Marisa, assim, uma coisa que eu acho importante também é de pensar do que a gente está fazendo aqui, né? Que é uma forma de letramento. A pesquisa, os resultados, a divulgação desses resultados, que vai chegar para os profissionais de saúde, que vai chegar para uma gestante, um pai, é muito importante para que as pessoas comecem a se alertar para o que não é, como se parece, natural, né? A importância do letramento e do conhecimento desses percalços aí no caminho do nascimento, né? Eu acho que o que a pesquisa também traz de muito importante é saber, né, é compreender como as mulheres, elas se sentem, né, esse sentimento de abandono, né? E tem uma outra coisa importante, que é quando ela já tem um plano de parto e que aquilo não é respeitado. Né? Nós estamos falando de algumas coisas que acontecem durante o trabalho de parto, mas eu acho que a parte do pré-natal e todo esse acompanhamento que ela tem, com orientações, com esclarecimento de tudo que está acontecendo com ela agora e que vai acontecer mais à frente, né? Como as coisas podem evoluir, e ela explicar e colocar o que ela gostaria que fosse feito. Claro que dentro, né, do que pode ser feito, do ponto de vista da maior segurança para ela, mas eu acho que informação ela é fundamental em todos os momentos da vida da gente. Não seria diferente nesse momento tão espacial. Que a mulher e o homem buscam informações, né? Tem até curso de paz que as pessoas estão buscando cada vez mais. Eu escutei numa reportagem que falava que a informação era o item indispensável na bolsa da maternidade. Eu falei, é verdade. Verdade. Lucas. Não, é isso mesmo. Eu acho que a Marisa tocou num ponto. Eu acho que a mulher devia se informar, preparar seu plano de parto, como se fosse a forma como ela quer receber o seu filho. Uma vez eu vi um plano de preparar parto... para essa chegada, para a chegada. Eu vi um plano de parto que se faz na casa de parto aqui do Rio, que eu achei tão bonito, porque o plano de parto é como se fosse uma carta para o neném. A casa de parto de Realengo? Era uma carta. E tinha mães jovens, aí escreve a carta dizendo para ele como ela quer que ele chegue. Aí explica tudo. Eu achei um plano de parto tão bonito, porque era também amoroso, assim, sabe?
Mas, assim, é um plano de parto, seja na forma de carta, que esse aí eu achei lindo, mas, enfim, um plano de parto que não seja em forma de carta também existe. A mulher pensar nessa relação dela com o seu bebê, como é que que ela gostaria que ele chegasse. Como é que ela quer receber? Como é que ela quer receber? Mundo, né? E aí ela vai ficar empoderada, essa palavra não é tão bonita, mas para conversar com os profissionais de saúde. Se ele for fazer diferente, ele vai ter que explicar para ela por quê. Ela tem um plano. É um convite a refletir sobre isso, exato. né? Olha, eu queria assim, por que não vai ser assim? O profissional vai ter que explicar se não puder fazer daquela maneira. E ela vai se sentir gratificada. E segura. E segura, e vai compreender. Porque se o profissional explica, ninguém quer nenhum mal para o seu filho. Sim. Imagina, numa hora dessas. Né, Tatiana? Mas o que eu acho mais interessante no plano de parto é que quando ele é feito junto com um profissional de saúde, de fato, porque muitas vezes a mulher ela tem uma expectativa que não pode ser realizada. Às vezes a cesariana é indispensável. Então, assim, eu acho que fazer esse plano de parto junto com um profissional de saúde, eu acho que é importante justamente por isso que a Marisa falou, de você ver o que é possível fazer para manter a segurança dessa mulher e desse bebê. Então, acho que esse plano de parto em conjunto é legal, porque não só alinha com a expectativa da mulher e do profissional de saúde, mas também dá informação para a mulher. Né? Então, assim, e se dá errado aquilo que eu queria? Quais são as minhas opções? Né? Eu acho que pensar no plano de parto não é só naquilo que você gostaria se der tudo certo, é também pensar e se der errado. Nas outras possibilidades. Né? Exato. E alinhar isso também, e se der tudo errado, o que vai acontecer? Quais são as minhas opções? O que acontece comigo? O que acontece com o meu bebê? Então, acho que isso também é importante estar nesse plano de parto. Agora, a gente já está bem no finalzinho do programa, mas tem uma coisa que eu queria trazer, porque acho que não pode ficar de fora ainda, tocando na questão da cesariana, né? Eu uma vez estava numa academia e ouvi duas profissionais de saúde, uma médica obstétrica e uma, acho que enfermeira, conversando, e a médica dizia com muito orgulho que nunca tinha feito um parto normal. Que ela já vetava a paciente do parto se não fosse uma cesariana, e exaltando a cesariana. E aí, Duca, a gente está chegando num olhar que é o da formação. Os médicos estão saindo das universidades sem essa formação da assistência, né? Porque o parto normal, o médico assiste o parto, né? Ele não faz uma cesariana, uma cirurgia, né? Como é que a gente muda isso já para a gente fechar o programa pensando no futuro? Pois é, isso é que é um problema grande que temos no Brasil, é que acho que as universidades formam muito para a cirurgia, mas não formam para o parto vaginal. Porque a cirurgia tem técnicas, o parto vaginal acontece, vai entendeu? Acontecer. Acontece. Mas isso é alguma coisa que a gente tem que dar uma prioridade. Inclusive, lá no lançamento do Nascer, a Daphne, que é da Reúna, ela colocou essa questão, que ela queria olhar os dados dos hospitais universitários para ver como é que era a atenção ao parto dentro desses hospitais. E nós fizemos uma recomendação, porque muitas vezes os alunos das universidades fazem estágio nos municípios, nos hospitais estaduais. Uma das recomendações que a gente fez é que esses alunos só deveriam fazer seus estágios de obstetrícia em hospitais que tenham uma adequada atenção ao parto vaginal, para eles aprenderem, se não na universidade, pelo menos nos estágios por onde passarem. Ter essa experiência, né, Tatiana? Uma coisa que eu também acho importante, né, eu sou professora, dou aula na graduação, e uma coisa que eu acho importante na formação dos profissionais de saúde, que eu acho muito eficiente, é a formação não só técnica, é importante a formação técnica, mas também a formação voltada para as humanidades. Então, por exemplo, os alunos, né, da área de saúde em geral não tem aula sobre bioética, sobre ética aplicada, em geral são disciplinas eletivas, não tem aula sobre direitos humanos, sobre direito das mulheres, sobre violência de gênero. Então, é sobre a autonomia do paciente. Então, acho que essa formação nas humanidades também é uma coisa que é deficiente na profissão da área de saúde de uma maneira geral e que eu acho que isso faz falta lá na frente, né? Então, acho que tem que combinar melhor isso, não só a formação técnica, mas essa formação
né, do profissional, da pessoa, né? E entender, enxergar o próximo e as vulnerabilidades do próximo. Então, acho que isso é uma coisa muito deficitária, assim, na formação no nível superior, na área da saúde, no nosso país como um todo. Assim, agora, imagino que uma vez que saiu a segunda edição do estudo, já significa que de tempos em tempos, provavelmente, vamos contar com novas revisões desse estudo, né, Duca? Sim. E assim, até para notificar quem está em casa, eu chamo Duca de Duca porque todo mundo só te conhece por Duca, né? Verdade. Na Fiocruz, ninguém te chama de Maria do Carmo, não, né? É Duca. Chama. Então, só para quem tá em casa não estiver entendendo. Exato, mas a gente vai ter o maior prazer, não é? De voltar quantas vezes for necessário, vocês quiserem, porque eu acho que a gente cumpre essa função de conversar com a população sobre direitos, isso que a Tatiana falou, sobre o que é recomendado fazer durante o parto, fazer refletir sobre o que está acontecendo no país. E também a gente nem falou aqui, mas algumas melhorias aconteceram. A gente celebra isso também. Tudo que a gente anda um pouco, a gente valoriza muito, porque é difícil mudar os modelos que eram antigos para esse modo de atender ao parto agora, que é mais centrado na mulher. Então, é o profissional, como falou a Tatiana, que precisa também ser qualificado nesses pontos das humanidades. Então, são tantas questões, é bom vir aqui falar e falar com a população, com as mulheres. Eu só agradeço muitíssimo, que bom que o Canal Saúde está recebendo vocês para a gente poder levar isso adiante e que de tempos em tempos a gente possa ter a atualização desses dados, acompanhando as mudanças sociais, para que Nascer no Brasil seja cada vez mais amplamente qualificado, né? Duca, muito obrigada, porque você não só participou do programa, mas ajudou a gente a pensar esse programa, né? E parabéns por toda essa pesquisa. Tatiana, Marisa, que prazer, muito obrigada por vocês estarem aqui. E obrigada a você que acompanhou o programa de hoje aqui pelo Canal Saúde, um dos nossos canais parceiros. Se você quiser, aliás, eu recomendo que você compartilhe essa conversa. Só acessar o aplicativo ou a plataforma do Canal Saúde na internet. Lá você vai encontrar um acervo com a nossa programação completa. E não esquece, toda semana a gente tem um assunto relevante para dividir com você, então não vai perder o próximo programa. A gente se vê.